E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e a gente vem agora para a nossa 7ª aula do 2º ano, aqui em História. E hoje a gente continua a falar sobre escravidão africana no Brasil. Lembra das nossas últimas aulas que já foram assim? Isso. Ah, professor, eu não lembro das últimas aulas sobre escravidão africana, eu perdi, não lembro. E agora? Vamos relembrar então as últimas aulas com você, principalmente a última aula, que foi basicamente sobre tráfico negreiro, sobre o navio negreiro. Olha aí, o tráfico de escravos fazia parte de um comércio triangular, fazia parte de um comércio, isso é importante você lembrar. Europa, Américas, África. Lembra o comércio triangular, ok? Continuando. O Brasil recebeu a maioria dos escravos trazidos da África. Vieram para o Brasil a maioria deles. O navio negreiro ou navio tumbeiro tinha as piores condições possíveis. O que você puder colocar de pior num transporte era o navio negreiro. Por isso ele ganha esse até apelido de tumbeiro, referência à tumba, à morte. Então, não era um transporte de pessoas, era um transporte de mercadorias, um transporte de peças, de ferramentas de trabalho, basicamente isso. Ok? Então, para a gente entrar na aula de hoje, tem uma imagenzinha para você entender um pouquinho como vai ser a aula de hoje. Dá uma analisada nessa imagem aí. Aqui, então, você tem um banner sobre o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, reconhecimento, justiça e desenvolvimento, onde uma senhora está fazendo um discurso, aqui até com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então você tem um discurso no Dia da Consciência Negra, certo? Foi até aí? Você já ouviu falar do Dia da Consciência Negra? Já ouviu falar desse dia? Já ouviu falar do que se é discutido no Dia da Consciência Negra ou por causa do Dia da Consciência Negra? Ainda mais, você sabe por que ele é comemorado no dia 20 de novembro? Porque esse dia, 20 de novembro, para não se comemorar, mas relembrar, né, essa consciência negra, por que esse dia? Já parou para pensar nisso? Já associou por que o 20 de novembro? Por que o Dia da Consciência Negra? Então a gente vai falar hoje um pouquinho para você, e você vai entender no finalzinho da aula, o porquê 20 de novembro. Lembra então que nas últimas aulas a gente falou sobre escravidão, sobre trazer esses africanos para o Brasil onde eles foram escravizados aqui. Lembra disso da última aula? Os africanos aceitavam isso de boa? Era muito tranquilo? Óbvio que não. Então hoje a gente fala sobre resistência à escravidão. Vamos começar então a aula de hoje. Olha lá. Formas de resistência à escravidão. Uma delas, a violência contra si mesmos. Os escravizados praticavam abortos ou suicídios. Esses suicídios normalmente por envenenamento ou enforcamento, ou até, como a gente colocou antes, os abortos. Uma mãe não permitir nem que seu filho nasça nessa condição de escravizado. Olha que forte isso. Ou o suicídio por envenenamento ou enforcamento. Não aguento mais essa vida. Então, uma das formas de resistir à escravidão é a violência contra si mesmos, que eles praticavam. Uma segunda forma de resistência, as fugas, ou individuais ou coletivas. A maioria desses escravizados que fugiam iam para as cidades ou tinham a formação dos quilombos, que a gente vai falar mais para frente nessa aula de hoje. Então, fugas, mais uma forma de resistência à escravidão. Anotou no teu caderno? Resistência à escravidão. Primeiro item, violência contra si mesmo. Segundo, fugas, formas de resistência. Terceiro item, formação de irmandades, a manutenção das práticas religiosas e os festejos típicos. Então, tem alguns itens aqui. Formação de irmandades, normalmente associadas à igreja, então contavam com a proteção de comunidades religiosas. Essas irmandades de descendentes de africanos ou de africanos que ajudavam ainda a manter as práticas religiosas e os festejos. Então, a manutenção das práticas religiosas tradicionais africanas e de festejos africanos
em território brasileiro é uma forma de resistir à escravidão, não aceitar uma cultura portuguesa, uma cultura colonial e manter a sua herança cultural, mais uma forma de resistência. Aqui você tem duas imagens de recortes de jornal mostrando escravos fugidos. Lembra? Fuga é uma forma de resistência à escravidão. E aqui você tem dois anúncios de jornais, escravos fugidos. Um deles da Fazenda São José em Taubaté, o outro de Limeira, ambos interior de São Paulo, esse de 1877, esse de 1876. Chama a atenção, você vai ver aí na sua tela, esse primeiro recorte na quarta linha, 32 anos mais ou menos. No segundo, aqui na terceira linha, 35 anos mais ou menos. Não se tem exata a idade do escravizado, por quê? Quando exatamente você nasceu? Até ele entender a língua, você fazer isso, não se dava importância para a data de aniversário. Lembra, não é uma pessoa que está ali, é uma ferramenta de trabalho, uma peça. Está ali uma mercadoria. Não me interessa muito saber exatamente a data de aniversário dele, porque o escravizado perde essa condição de ser humano e passa a se tornar uma ferramenta de trabalho. Por isso chama atenção esse mais ou menos. Então você tem a descrição dos escravos aqui e em todos eles gratifica-se bem a quem o apreender ou der notícia exata. Mesma coisa, quem o apreender ou entregar a seu dono no sítio acima ou em Campinas, para o João Viana será gratificado. Repara, uma ferramenta de trabalho minha fugiu, uma mercadoria minha foi embora, eu preciso recuperar, eu dou gratificação para quem me trazer de volta esse escravo fugido. Então aqui você tem escravos que resistiram à escravidão, que então fugiram das suas fazendas. Mais formas de resistência à escravidão. A confrontação contra os senhores ou feitores. Confrontar mesmo, atacar muitas vezes os senhores ou os feitores é uma forma de resistência. Boicote aos trabalhos. Não vamos trabalhar hoje, ou não queremos trabalhar, e decide não trabalhar, boicota totalmente. Ou ainda sabotar a produção. Como? Quebrando ferramentas ou incendiando a plantação. Mais uma forma de resistência. Então essa sabotagem à produção. Então são formas de resistência, de dizer não queremos a escravidão. Ainda uma outra forma de resistência à escravidão é a negociação. Os escravos reunindo e pedindo algumas coisas ao dono deles, ao senhor, em troca de algumas coisas. Uma negociação normal. Então você tem aí algumas formas de resistência à escravidão mostradas para você. 3 antes, agora aqui mais 2 aqui, bem anotadinhas para você. Confrontação, boicote ou sabotagem, ou o contrário disso, a negociação. Formas de resistência à escravidão. Então essa escravidão não é aceita numa boa, tranquilinho e está tudo certo, vamos ser escravos e felizes. Não, é muito óbvio que não. Ok? Sobre isso, sobre esse último item ali que a gente falou, a confrontação, tem uma revolta que ficou famosa, que aconteceu no sul de Minas Gerais, conhecida como Revolta de Carrancas. Se você quiser, dá uma pesquisada aí depois sobre ela. Revolta de Carrancas, sul de Minas Gerais, em 1833, nas fazendas da família Junqueira, fazendas Campo Alegre e Bela Cruz, sul de Minas. Aqui você tem uma pintura mostrando isso. Os escravizados se reuniram e atacaram a família Junqueira, dona dessas fazendas, nas 2 fazendas. Então eles atacaram seus donos de maneira extremamente violenta. Extremamente violenta. Então aí você tem uma confrontação, um exemplo de resistência à escravidão. Se você tiver interesse nesse assunto, pesquise Revolta de Carrancas, você vai perceber lá muitos elementos aí de resistência à escravidão. Ok? Mais sobre resistência à escravidão, um exercício para você fazer. Eu vou te dar um tempinho para copiar essa tela. Então, estou pedindo para você copiar essas 2 questões principais aqui. Copia essas 2 questões, eu vou te dar um tempinho e vou botar um texto na próxima tela que você vai responder essas 2 questões baseadas no texto da próxima tela. Te dou um tempinho aí. Esse texto é um tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservaram levantados em Santana de Ilhéus, Bahia, por volta de 1789. Esse texto que eu vou te colocar na próxima tela, copia essas 2 perguntas e a gente já volta, ok?
E aí, copiou as questões? Próxima tela é o textinho, eu vou te dar um tempo para responder. Você vai ler esse texto, que é esse tratado que os escravos estão propondo ao seu dono. Leia esse texto e responda aquelas duas questões que você copiou e a gente já volta a conversar sobre elas. Vai lá!
quais são as principais reivindicações dos escravos? O que eles estão pedindo? É a pergunta. O que eles estão pedindo aqui nesse texto? Então você vai reparar vários pedidos dos escravos aqui. Começa lá em cima. Eles querem sexta e sábado para trabalhar para eles mesmos. Sexta e sábado. Mais ainda, eles querem rede, tarrafas e canoas para pescar. Eles querem que se troque os feitores, uma troca de feitores. Mais ainda, eles querem plantar o arroz deles para eles, não para o dono deles. Eles estão pedindo ainda mais, que eles tenham a posse das ferramentas deles, que a ferramenta seja dos escravos. E eles ainda querem poder brincar, folgar e cantar nos tempos que eles quiserem, sem que ninguém os impeça disso. Repare que tem uma série de exigências, essas são as reivindicações. A tua próxima pergunta lá perguntava, ok, e o que eles oferecem em troca disso? Qual é a negociação aí? Tá aqui, ó, o que eles oferecem em troca. Eles estão oferecendo, dizendo que estamos prontos para os servirmos como dantes, porque não queremos seguir os maus costumes dos mais engenhos. Qual é então a proposta em troca? Que eles vão ficar em paz servindo esse senhor numa boa, sem se rebelar como podia acontecer em engenhos da região. Ei, forma de resistência à escravidão, negociação. Eu quero isso e ofereço isso em troca. Então você tem o exemplo de Carrancas lá, que é uma confrontação, o exemplo que a gente deu antes de fuga de escravos, e aqui um exercício sobre negociação. Queremos isso para não nos rebelarmos, em troca vamos ficar numa boa, em paz e tá tudo certo. Então, negociação, uma resistência à escravidão, certo? Vamos continuar. A resistência quilombola. Lembra que as fugas de escravos muitas vezes geravam a formação de quilombos. Anote isso. Quilombo, o que é isso? É uma palavra de origem quimbundo, que é um idioma, um dialeto africano, que faz referência a união, acampamento, fortaleza, povoação. Então, quilombo traz a ideia de um acampamento, uma fortaleza, onde a povoação fica unida lá dentro. Então, vamos trabalhar com essa ideia de acampamento, fortaleza. Isso é um quilombo. Os escravos que fugiam procuravam esses quilombos, essas fortalezas, um lugar para se defender, para se esconder. Não foi fenômeno exclusivo da América Portuguesa. Não aconteceu só na colônia de Portugal aqui, não aconteceu só no Brasil. Em toda a América onde houve escravizados, obviamente, houve a formação desses quilombos, em cada local com nomes diferentes, mas escravos que fugiam e se reuniam nessas fortalezas, nesses acampamentos. Importante, não é só no Brasil. Também chamados de mocambos. Então você vai encontrar em alguns lugares o nome de mocambo para esses aldeamentos, esses acampamentos, essas fortalezas, chamados de quilombos ou mocambos também. Alguns casos, como a gente vai ver na aula de hoje, como o Quilombo dos Palmares, era uma reunião de vários mocambos, formando um grande quilombo então. Eles eram situados em locais de difícil acesso. É claro, eles não vão se esconder ali do ladinho, na rua de trás. São locais de difícil acesso exatamente para não serem resgatados e voltarem à vida de escravidão. Então, locais de difícil acesso. As atividades desempenhadas dentro dos quilombos normalmente eram ligadas à agricultura, mineração, caça, criação de animais e comércio. Porque havia alianças mais ou menos clandestinas com povoados próximos. Por que o clandestinas, entre aspas? Eram alianças com povoados próximos aos quilombos, onde os escravos fugitivos, esses quilombolas, que é como chama quem mora nesses quilombos, esses quilombolas ofereciam algo em troca, então é uma relação comercial com a vizinhança desses quilombos. Muitas expedições militares tentavam vencer os quilombos, isso em todos eles, muitas expedições militares. O governo então ia para cima para destruir esses quilombos, muitas vezes. Sobre esse assunto dos quilombos e a presença deles no Brasil, dá uma analisada nesse mapa e responde aquela questão ali do lado que a gente já volta a conversar. Vai lá!
Percebeu que esse mapa está tratando sobre comunidades quilombolas no Brasil atual. Né? Existem cerca de 2.600 quilombos certificados na Fundação Palmares. Então, aqui você tem um mapa atual do Brasil e das comunidades quilombolas, descendentes desses quilombos formados durante o período da escravidão. Esse mapa do Brasil mostra esse mapa atual. Analisando a presença de comunidades quilombolas no Brasil, e esse é um mapa de 2017, que considerações pode-se fazer? Você percebeu que existe a presença de comunidades quilombolas em praticamente todo o país. Você tem praticamente, não tem, em Roraima, Amazonas, no Acre e em Rondônia. Lembra que isso aqui é a Amazônia. Então, você tem menos produção menos agricultura, menos produção de alimentos, menos fazendas, menos sesmarias nessa região. Já no resto do país, você tem uma grande presença de comunidades quilombolas ainda hoje, 2017. Então, não é um fenômeno exclusivo da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, onde houve cana-de-açúcar. É algo que aconteceu no país todo, ou seja, a América Portuguesa, essa colônia portuguesa na América, usou muito a escravidão e em todos esses lugares os escravos fugiam e formavam os seus quilombos. Ok? Continuando. O Quilombo dos Palmares é o quilombo mais famoso que houve durante o período da escravidão africana no Brasil. É o quilombo mais famoso. Falou em quilombo, muitos de vocês automaticamente já associam a Quilombo dos Palmares. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. O Quilombo dos Palmares teve o seu auge, o ápice, entre 1629 e 1694. Repara, quase todo o século XVII dominado aí, em que o auge do Quilombo dos Palmares aconteceu. Há uma estimativa, não tem com precisão, mas a população chegou a ter 20 mil habitantes. 20 mil escravos fugitivos morando nas comunidades do Quilombo dos Palmares. É muita gente. É uma das maiores cidades do Brasil colonial. Então é uma cidade enorme para os padrões da colônia. As principais lideranças do Quilombo dos Palmares foram Ganga Zumba, que governou aqui por 22 anos, e depois seu sobrinho, o Zumbi, o famoso Zumbi dos Palmares, que governou aí por mais 16 anos. São as duas principais lideranças, as lideranças mais famosas do Quilombo dos Palmares. Muitas expedições militares fracassaram contra o Quilombo dos Palmares. Muitas. O governo chegou a tentar a negociação até com os líderes do Quilombo dos Palmares. Então você tem o governo interferindo para acabar com esse Quilombo dos Palmares, porque é uma comunidade gigantesca, lembra? Perto de 20 mil habitantes, durante muito tempo existindo. Então há um certo poder desse Quilombo dos Palmares na região. Há um poder de atração do Quilombo dos Palmares. Muitos escravos, então, muitos escravizados vão se aproveitar dessa fama do Quilombo dos Palmares e serem incentivados a fugir. Há um incentivo interno do escravo, uma consciência de fugir. Então, há um perigo sendo colocado aí pelo Quilombo dos Palmares e por outros quilombos grandes pelo país todo, pela colônia toda. Então, a presença de quilombo é um indicativo de que há uma forte resistência à escravidão ali. E o governo, claro, vai trabalhar contra isso, enviando expedições militares. Aqui você tem a localização do Quilombo dos Palmares. No atual estado de Alagoas, o Quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga. Toda essa região que está em roxinha no seu mapa aí, é onde dominava o Quilombo dos Palmares. Serra da Barriga, ou seja, uma região montanhosa no meio da floresta. Lembra? Difícil acesso. Vamos fazer longe de qualquer outra comunidade, num local de difícil acesso. Então, o Quilombo dos Palmares. Então, o estado de Alagoas atual, à época era Pernambuco, esse é o mapa atual de Alagoas, e aqui onde está em roxinho destacado, o Quilombo dos Palmares. Esses locais marcados aqui para você são os mocambos, essas pequenas comunidades quilombolas que juntas formavam esse grande Quilombo dos Palmares, ok? Tá aqui para você. O Quilombo dos Palmares teve muitas tentativas, de acordo com como eu falei, sem sucesso. Muitas tentativas militares de invasão, sem sucesso. Então, a cada vez mais crescia a fama de resistência do Quilombo dos Palmares. E ele passou a se tornar esse símbolo de resistência à escravidão.
Em 1694, é o auge desse enfrentamento, do confronto. Cerca de 6.000 bandeirantes, liderados por Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, foram contratados e venceram. Importante, eles já haviam tentado em 1692, 2 anos antes, e não conseguido. Agora voltam com uma tropa maior de bandeirantes e vencem. Por que bandeirantes? A gente vai ver em aulas futuras, os bandeirantes paulistas são seres acostumados, são homens acostumados ao enfrentamento ao indígena em áreas de mata. Estão acostumados a lidar com áreas de mata diferente dos soldados do exército. Então você tem pessoas acostumadas a guerras, a confrontos no meio de floresta para poder enfrentar esses quilombolas. Então, o quilombo foi totalmente destruído e a população massacrada em 1694. Muitos fugiram, inclusive o líder, Zumbi dos Palmares, que foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Lembra do começo da aula? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra? Tá aqui o motivo para você. 20 de novembro de 1695 é o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Então, se o Quilombo dos Palmares é símbolo da resistência à escravidão, o líder do Quilombo dos Palmares é o símbolo maior dessa resistência. Então, por isso escolhido o dia 20 de novembro como o dia da consciência negra. O dia de pensarmos sobre todo esse efeito que a escravidão causou no Brasil durante mais de 300 anos, durante quase 400 anos. Todos esses efeitos às populações africanas. Lembra da última aula? O que causou isso dentro da África, esse comércio de pessoas. Então, todos os danos causados à escravidão, causados à população negra africana, trazidos pela escravidão, o dia 20 de novembro é esse dia para pensar isso, para se refletir sobre isso. E é escolhido, então, o dia da morte do líder da maior resistência quilombola ao governo português, o líder do Quilombo dos Palmares, o Zumbi. Certo? Exercício para você responder e a gente já volta bem rapidinho. Vai lá!
2 perguntas para você, você conseguiu responder elas com muita calma. Eu já falei sobre as 2 na aula de hoje, então facilitou mais sua vida. Quem prestou atenção respondeu com muita tranquilidade. Olha lá, por quais motivos as autoridades coloniais e os senhores de engenho, principalmente no Nordeste, atacavam quilombos? Símbolo de resistência. Então a ideia de não podemos incentivar uma resistência à escravidão, não podemos incentivar fugas, temos que destruir os quilombos para que os escravos não tenham mais a vontade de fugir. Então, enfrentar essa resistência. Principal ponto, por isso os ataques. Próxima pergunta, segunda dessa tela. O que um quilombo significava na sociedade colonial açucareira? Resistência. Manter essa cultura africana dentro dos quilombos, manter as tradições, os festejos, os costumes e, principalmente, resistir à escravidão, não aceitar a escravidão, incentivar as fugas. Resistência é a principal palavra que marca os quilombos dentro, principalmente da sociedade colonial açucareira do Nordeste. Resistência, certo? Galera, na aula de hoje, então, a gente falou sobre resistência à escravidão, sobre todas as principais formas de resistência que a gente encontrou no período em que a escravidão vigorou no Brasil, porque é óbvio, não era aceita por quem era escravizado. Olha aí, os escravos tinham muitas formas de resistência. A gente citou várias, você anotou no caderno. Quilombo era uma dessas formas de resistência. E o Quilombo dos Palmares foi o mais conhecido de todos esses quilombos do Brasil. Lembra do exercício de hoje? Não foi só no Nordeste, não foi só no açúcar. As comunidades quilombolas ainda hoje estão presentes em praticamente todo o território nacional. Ok? Então, formas de resistência à escravidão. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre história do Brasil. Ok? Até a próxima. Tchau!